Boa noite, amigos. É uma felicidade estarmos aqui novamente. Esse é o segundo programa de uma série que nos está já deixando muito felizes com tantos e-mails que estão chegando, porque o programa Jazz for Executive Network ele tem uma proposta. A proposta é transformar o network em um processo mais fácil, mais conveniente, né? Nós percebemos que muitas vezes nós ficamos um pouco isolados, né? E o próprio processo de network, de certa forma, ele é um pouco rudimentar, né? Aquela troca de cartões, é um evento aqui ou ali. E também existem muitas entidades que ganham dinheiro com o network. Então, a nossa ideia do Jazz for Executive Network temos um grupo em que as pessoas se gostem, conversem e possam se ajudar. Hoje, eu tenho a felicidade de receber uma pessoa que é muito especial. Foi uma das primeiras pessoas que nós contatamos e nós chegamos até essa pessoa através do network, através da Leila Galeto, que é uma grande amiga, e chegamos até a Julieta Gonçalves. Boa noite, Julieta. Oi, boa noite. Que bacana. Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria saber o quanto você está nos honrando. Você veio de Cuiabá, correto? Sim, sim. E Aproveitei, né, que eu estaria aqui em São Paulo, né? E para ter uma honra e participar do seu programa, né, que é fundamental esse seu projeto. nosso projeto, mas é um presente. É engraçado como a vida nos permite algumas coisas bacanas. Você veio para São Paulo e já conseguimos se trazer até aqui. E eu vou falar um pouquinho da Julieta. A Julieta Gonçalves, ela é gerente de RH de uma grande empresa multinacional e ela também é Master Coach. Então, a ideia é conversar, e ela também vai nos ajudar com relação a comportamento em relação ao network. Então, são três. Ela escreveu um e-book, né, sobre network. Então, temos um programa cheio de informações, graças a Julieta Gonçalves, né, Julieta? Obrigada. Eu queria aproveitar e agradecer a participação da minha equipe, né, que está acompanhando lá de Mato Grosso, a minha família, o meu esposo Luiz, os meus filhos, meu sogro, minha sogra, né, minha mãe, minhas irmãs, enfim, obrigada pela participação. Eu acho que vocês vão aprender também um pouquinho. A Julieta, logo no começo, no primeiro contato que eu tive, e conhecendo um pouquinho da história da Julieta, nós percebemos que é uma pessoa que brilha. Ela tem um carisma e tem valores de integridade e que nós prezamos muito. Por isso que a Julieta está aqui conosco e é uma alegria. Vamos falar um pouquinho, Julieta, da carreira, como você chegou em RH. Isso é assunto para mais de método, como diz lá no interior de São Paulo, né? Sim, na verdade, assim, se a gente for contar e parar para contar desde o início da minha história, a gente acaba escrevendo um livro, né? Que vai ser até uma participação minha em 2017, mas a gente fala mais para frente. Mas é importante como o network, né, ele ajudou a minha carreira, não só a minha vida pessoal, como a minha vida profissional. Então, assim, quando eu comecei, né, no início foi muito engraçado, porque quando a gente vende qualquer coisa, se a gente vende... Minha mãe costumava falar assim, minha filha, se você vender papel, você vende qualquer coisa no mundo, né? Então, assim, existe uma história por trás disso, né? Tem todo um contexto. Né? Então nós começamos por onde? Vamos falar fala um pouquinho da tua história de infância, muito rápido, claro, até você entrar nesse mundo corporativo. Então, na verdade, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Meu pai morreu quando eu tinha para 6, 7 anos e minha mãe sempre ensinou que a gente tivesse, ela sempre passou para a gente muita integridade, né? E que ela sempre falava assim, filha, ela acreditava muito na educação, ela não vem de uma cultura educacional, né? É uma família mais humilde, mas ela ensinou alguns valores que são impagáveis. Lá atrás, resumidamente, eu já fui vendedora de livro, trabalhei na produção, fui empregada doméstica. E através de um relacionamento, que naquela época eu não conseguia entender o que era de fato um relacionamento, né? Mas sem entender, eu já construí um relacionamento, até porque já nasceu comigo. E depois de um tempo eu fui descobrir que eu tenho um legado muito forte. E qual é o meu legado? Eu quero ajudar as pessoas a construir o seu próprio sucesso.
como de fato eu construí o meu, eu gostaria de compartilhar tudo que eu sei, um pouquinho do que eu sei com você aí de casa, com todo mundo que participa ao redor, a minha rede de contato. Então, isso é extremamente importante para que você tenha, de fato, um sucesso, né? Que as pessoas, elas têm que querer estar com você e você também tem que fornecer uma troca, né? E para mim entrar no mundo de RH, eu também trabalhei no sindicato e lá eu tive muito sucesso em relação a isso. É, logo o presidente do sindicato falou assim, olha, você tem um perfil muito bacana, você influencia as pessoas, isso é muito legal. Então, quando ele me deu esse feedback, eu comecei a estudar um pouquinho mais, né? O que é a legislação trabalhista, como que é o mundo do RH de fato. E foi aí onde eu recebi um convite, através de uma indicação dele, e que eu comecei a entrar no mundo do RH. Eu até brinco assim, ó, eu não escolhi o RH, foi o RH que me escolheu. Não, mas isso é muito importante que você fala, porque, na verdade, o que eu acho que é importante é nós podemos oferecer alguma coisa. Relacionamento não é só eu conheço alguém, né? Relacionamento é quando a pessoa que você conhece sabe o valor que você tem, né? E a tua relação com o mundo, não é isso? Sim, totalmente. Eu ainda falo muito para minha equipe, eu ainda falo muito para a turma que trabalha comigo. Eu falo assim, network não é quem você conhece. Porque eu conheço a Dilma, por exemplo, né? É que ninguém quer conhecer, mas eu conheço a Dilma. Mas pergunta se ela me conhece. Então, para mim, o network não é quem você conhece, mas sim quem conhece você. Então, é uma rede de relacionamento. E as pessoas se confundem o tempo todo, de fato, como construir essa rede, como de fato ser verdadeiro. Então, é o que a gente vai falar nos próximos temas, que são as dicas que eu vou contar um pouquinho, né, dos meus segredos, né, o que eu uso. Até porque eu nunca falei isso para ninguém. Então, o meu e-book que está saindo agora, eu mesma fiz questão de disponibilizar para os meus seguidores, né, para as pessoas que me seguem, que me acompanham. Aliás, aproveitando, como alguém pode acessar esse e-book seu? Então, Então, bom, posso até passar meus contatos? por favor, mas nosso programa é de network. Eita, então tá bom, vamos lá. Gostaria de convidar vocês a me seguir no Facebook, né? Eu tenho uma página do fanpage que tá Julieta Gonçalves, coach. Me procura também no LinkedIn, tá Julieta Gonçalves. Meu e-mail, julieta.g.coach@gmail.com. E se vocês quiserem trocar um contato pelo WhatsApp, não tem problemas, não tem problema nenhum. É 65 DDD 99603 7008. E aí, me mande um e-mail que eu vou estar passando para vocês um link onde eu passo as informações e vou estar disponibilizando o e-book para a turma, né? Ah, então nós desvendamos aqui. Eu gostaria que você, por gentileza, repetisse o e-mail mais devagar, que alguém deve ter corrido agora para pegar uma caneta, né? Então, sim. Então, vamos lá, o teu e-mail? É julieta.g.coach, vai ficar com CH mudo no final, né? @gmail.com. Então, quem quiser ter acesso ao e-book, manda um e-mail para você. Sim. E já exato. começa um network, gente. Tá Exato, exato, com certeza, né? Eu acho que é uma troca, né? Eu estou à disposição, eu sou super disponível. Eu acho que a vida ela é feita assim, não importa a hierarquia, né, a cor da pele, nem o status social, né? A gente está aberto para a oportunidade. Então, a gente estava até agora comentando um pouco, né, no nosso café. Altos papos aqui, altos papos. Demais, altos papos. Mas isso é legal do network, é quando você... Aliás, por favor, quem quiser entrar no grupo, é um grupo fechado no Facebook, Jazz for Executive Network, vocês vão ver a vinheta aí aparecendo agora. Jazz for Executive Network é um grupo fechado e nós aprovamos. Por que é um grupo fechado? Porque você pode tirar uma foto do seu cartão e colocar lá. O compromisso que nós temos é de ser muito fácil, muito simples e seguro. E, então, nós não vamos nos prender a paradigmas. Então, se o Facebook é uma boa ferramenta, ótimo, né? Mas daqui a umas 2, 3 semanas vem uma coach também nos falar sobre perfil campeão no LinkedIn, tá? Então, Marcela Tomasi, vai ser muito legal.
E hoje, a Julieta... Bom, Julieta, seria legal começar a falar um pouquinho sobre o network, tá? As dicas do network. Sim, sim, é bacana. Uma das coisas que eu aprendi é que antes de fazer um network, você tem que se conhecer. Qual a importância de você fazer um autoconhecimento, né? Hoje, existe vários profissionais habilitados, a gente consegue consultar pelo Google, pela vários sites de instituições que são credenciadas, e que você consegue, de fato, confirmar se o profissional ele é coach ou não. E, através disso, existem várias ferramentas que eles vão conduzir você num processo com maior assertividade. Então, a primeira dica que eu falo é assim, precisa primeiro se conhecer. Quais são os seus gaps que precisam ser trabalhados, né? E aquilo que você tem de talento, tem que potencializar, tem que, né, a gente começa a olhar aquilo que é bom. Se é bom, vamos focar neles também. Então, a primeira dica que eu falo para vocês aí de casa, precisa fazer a tarefinha, que é se conhecer. E para você que não se conhece, não tem problema nenhum. Isso é normal. A gente passa muito tempo observando o outro e esquece de se observar, né? É isso que eu acho interessante. Mas, assim, na prática, como seria esse primeiro processo? É contratar um coach para, a partir daí, numa entrevista, com algumas perguntas, a pessoa vai identificando esses gaps? É assim mesmo? Sim, sim. Na verdade, sim, existem vários profissionais, né? Dependendo do nível que a pessoa estiver na hora, é que cada pessoa ela tem um comportamento diferente, como também psicólogos, né? Existem vários profissionais organizacional que acabam ajudando nesse processo também. Eu falo um pouquinho mais de coach, que é o meu mundo, é o meu cenário, né? Que eu acompanho. É um profissional que vai conduzir cada pessoa a atingir o resultado que ela precisa. Mas a responsabilidade pelo processo é do próprio coach, né? Porque o coach ele é o apoiador do processo. Ele não garante o resultado, mas ele ajuda durante esse processo todo. Entendi. Primeiro a pessoa tem que se autoconhecer. A segunda dica... Então, seja natural. Importantíssimo que você seja você. Não importa o que o outro diga, importa que você seja você. É lógico que tudo na dose certa, né? A pessoa ela não pode... por que é muito importante se conhecer? Porque ela consegue identificar os gaps que elas precisam trabalhar, né? E através disso, ela vai dosar. Uhum. Se eu sou uma pessoa dinâmica, né? Se eu sou uma pessoa um pouco mais dinâmica, isso vai fortalecer que ela se aproxime ainda mais das pessoas. Isso é importante porque houve um momento, acho que na década de 80, quando surgiram os IUPs e tal, parece que o pessoal assumia um personagem e todas as respostas, parece que a pessoa consultava um manual antes de responder, não é isso? Aí perde essa naturalidade, não é? Sim, exatamente. E assim, quando você vai fazer o contato, eu costumo dizer assim, entre os amigos, eu recebo muitos e-mails perguntando, mas Julieta, como que eu consigo ser assim, né? O que eu consigo fazer? Quais são as dicas? Então, assim, observe, assim, quem você admira. A pessoa que você admira, você começa a fazer a leitura e observar. Qualquer pessoa não precisa ter uma formação, né? Excelente dica essa. Sim, sim. E aí você consegue observar o comportamento da outra pessoa. E a partir do momento que você observa, vê aquilo que você acha que se identifica melhor e começa a praticar. É uma dica super simples. Agora, para quem já tem habilidade, como eu sou um pouquinho mais dinâmica, né? As pessoas que já me conhecem sabem. Então, é muito natural, meu. Eu não preciso, digamos, forçar a metodologia. Então, a primeira dica que eu falo para contribuir, como é que eu saí? Eu era empregada doméstica. Como eu fiz para chegar onde eu cheguei, ter o conhecimento que eu tenho hoje? E eu fiz isso através... Lógico que a gente tem a determinação, a disciplina, a força de vontade, isso faz parte do ser humano, dele querer, mas também eu ajudei, teve muitas pessoas que me ajudaram nesse processo e que eu tenho só a agradecer. Terceira dica, qual é? Terceira dica, que é extremamente
É importante. É, primeiro você se conhece. Depois, você seja natural. E a terceira dica, participe dos eventos. Então, assim, tem que participar dos eventos. É um ditado até antigo que minha mãe dizia: quem não é visto, minha filha, não é lembrado. E que vale até hoje, no dia de hoje, né? Mas totalmente. Aliás, esse programa, nosso encontro, veio disso, né? Sim, claro. De termos uma ideia, plantarmos uma ideia de network e, esse é um evento, né? Nós estamos, e eu estou muito feliz, que eu imagino que o pessoal aí em Cuiabá está assistindo e torcendo por você, como eu estou torcendo. Ah, obrigada. A Julieta Obrigada. Gonçalves é uma pessoa muito especial, viu, pessoal? Ela é muito especial. Ela traz uma integridade, ela traz um brilho, um carisma. E eu já fiquei fã, assim, desde o processo, é verdade. Desde o primeiro contato nosso. Muito obrigada. Porque desde o contato nosso, você brilhava. Eu pensava, nossa, essa é uma pessoa que eu gostaria de conhecer para aprender, né? E estou aprendendo, né? E você que é esperto, senhor empresário, contrate os serviços de uma coach, né? Como a Julieta Gonçalves, e nós teremos outros coaches, né? Cada um tem o céu está cheio de estrelas, né? Todas podem conviver, mas o que o Brasil precisa é de conhecimento. Nós precisamos de pessoas que protagonizem movimentos, né? E esse é o trabalho que a Julieta faz. Isso é uma contribuição de verdade, né? Sim, na verdade até um hobby, né? Eu trabalho numa multinacional, né? Gosto muito do que faço, adoro a minha equipe, identifico Sua equipe tá assistindo, muito. então. Tá demais. Então, assim, identifico muito com os valores da empresa que eu estou. Mas eu também tenho um hobby que eu gosto muito da parte de desenvolvimento, eu gosto muito da parte do ser humano, eu acredito nas oportunidades, eu acredito na segunda chance. Então, assim, por isso que eu escolhi o coach, porque ele proporciona o apoio que as pessoas precisam. Então, eu me identifico demais, então eu faço como hobby. Então, eu trabalho com isso como hobby, mas não, nesse momento não é o meu foco total, até porque eu tenho uma responsabilidade gigante, que é fazer a gestão de recursos humanos. Mas eu jamais abandono o coach, né? Mas eu acho que o grande fator hoje é quando nós fazemos com a alma o nosso trabalho, a nossa missão. Então, esse fazer com a alma, eu acho que é muito relevante, né? E é isso que aparece claramente em você, e obviamente uma empresa como a que você está trabalhando hoje deve te ver como com esse brilho todo, porque a gente percebe quando as pessoas estão preocupadas com as outras e fazem coisas diferentes, né? Sim, até espero, né? Assim, eu tenho uns valores próprios, né? É como se fosse uma empresa. Cada empresa tem a sua missão, valores, eu tenho os meus. E o primeiro é que eu tenho a integridade, assim, em primeiro lugar, em tudo. Isso eu aprendi muito de casa, né? Então, isso eu vi na minha mãe. Eu não convivi muito com meu pai, mas eu vi isso dentro da minha casa. Minha mãe é uma pessoa mais simples, mas eu vi isso com ela. Até mandando um beijão para ela e obrigada, mãe, porque eu acho que se não fosse a senhora, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Mas, assim, falando um pouquinho dos eventos de participar, tome cuidado de você não ser interesseiro e ser interessante. Tem uma diferença gigante, Diferença né? brutal, né? Então, assim, tem uma diferença crucial, inclusive, porque hoje as pessoas eu vou te dar até um exemplo que eu comento muito, né? Teve gente que trabalhou na minha equipe, em outras empresas, que durante um tempo, 4, 5 anos, 10 anos, ficam sem falar comigo. E aí, quando ficam desempregadas, a primeira coisa que faz é mandar uma mensagem pelo Facebook, é mandar uma mensagem pelo LinkedIn, e pensa quando eu recebo essa mensagem, né? Então, imagina a outra pessoa que você não tem nenhum tipo de relacionamento. Então, a gente tem que ter cuidado para não passar uma imagem de interesseiro e se tornar uma pessoa interessante. E para você se tornar uma pessoa interessante, é preciso que você se conheça, é preciso que você seja natural, que participe dos eventos e seja interessante. E essa expressão interessante eu acho maravilhosa, porque nós podemos também traduzir como você se interessar por alguém. Às vezes eu dou treinamento em vendas, né? Então, quando
Você tem milhões de técnicas, mas nada melhor do que você gostar da pessoa com quem você está falando. Ela vai gostar de você também. Mas para isso a gente tem que se interessar pela pessoa, não é isso? Sim, Que é exatamente totalmente. o que você está abordando, né? Dicas finais. Ou você não imagina que nós estamos terminando o programa, né? Ah, Isso- é mesmo, já? Já estamos bem no final. Alguma dica final? Assim, ó, só contribuindo um pouquinho, a gente tem a quarta e a quinta dica que eu vou estar disponibilizando pelo e-book. Quem tiver interesse, né, mande O um e-mail endereço para mim. novamente, por favor. É julieta.g.coach@gmail.com. Meu WhatsApp é 65 DDD 99603 7008. Me segue lá na minha página do Facebook, na minha fanpage, que tá Julieta Gonçalves, e no meu LinkedIn também, né, que eu acho importante. Mas só para fechar, eu vou direto na quinta dica, que a quarta vocês vão ter disponível se vocês solicitarem lá. Seja surpreendente. Eu acho que isso é fundamental, né? E aí, rapidamente contando um pouquinho a história, na época eu tinha por volta de 15, 16 anos, mais ou menos de idade. Eu vendia livro, né? E aí eu entrei nessa por causa das minhas irmãs, né? Então todo mundo vendia, era área comercial. Vamos vender livros, Julieta? Então vamos aprender. Tem que ajudar a mãe em casa, enfim. E aí, quando eu saía na rua, incrivelmente que as pessoas já têm um preconceito, né? Inclusive os vendedores, acredita? Então, a gente era separado por rua, a gente tinha que bater em porta, e quando a gente batia em porta, a gente esperava que ia ter uma família grande, com filhos. Para que, né? Nosso objetivo era o quê? Vender livro. E vender papel é a coisa mais difícil que se tem, né? Então, um belo dia eu bati numa porta e era um casal de idoso. Eu falei, ai, não vai comprar. Porque você tem que mostrar todo o produto, você faz uma abordagem. Olha, nós somos da empresa Pesquisa de Educação, e aí a gente está fazendo uma pesquisa de comunidade, gostaria de mostrar para vocês o nosso trabalho. Aí a pessoa, que, né, porque se você fala que você quer vender um livro, naturalmente você não passa nem no portão. Então, e mesmo assim, eu encontrava muita gente mal educada, muita gente que não cedia nem um copo de água. Então, assim, o trabalho do vendedor de porta em porta é sofrido, gente. Então, assim, eu acho que nós, como cidadãos, a gente tem que ser, no mínimo, educado, fornecer um copo d'água, né? Então, assim, e quando eu batia nessa família, eles entrou um casal de idosos, assim, muito bacana, me chamou para sentar no sofá da casa deles, e eu comecei a falar. E nisso, eu já tinha aproximadamente uns 2 dias que eu não comia. E era muito natural a gente ficar sem comer. Por quê? A gente não tinha dinheiro para pagar alimentação. E a gente dependia muito de vender um livro. Aí tem a cotinha, né? Que a gente falava assim, olha, depois para as pessoas que comprassem o livro, tem a taxa do correio, que é a taxinha. E hoje, digamos que seria R$5. Eu não me lembro certinho, mas era coisa pouca, né? Então, quando a gente vendia um livro, a gente tinha R$5. E nesses R$5 que a gente vendia, deixava para alimentação. Vamos comer algo, vamos fazer algo e tal, etc. E eu falei assim, eles não vão comprar. Eu fiquei quase 2 horas para aquele casal realmente entender. E aí, depois que eles entenderam todo o processo, falou assim, infelizmente eu não vou conseguir comprar. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? E aí eu falei assim, beleza, agradeci. Ele falou, não, então vou fazer o seguinte, Julieta. Você tem como voltar daqui 2 horas? Eu falei, gente, já era 4 da tarde, eu estava sem comer, não tinha arrumado uma venda. Mas, poxa, eu vou lá, né? Eu vou lá. E aí, eu fui para a rua, bati em porta novamente e retornei. Quando eu retornei para a casa daqueles senhores, eu já entrei na sala com um sentimento assim, eu senti um cheiro de comida que eu não consigo transmitir para você que está me assistindo, o valor esse valor que eu tive. Eu voltei para a sala daquelas pessoas e tive que falar tudo de novo, 1 hora ali sentadinha, explicando. E, de repente, para minha surpresa, ela me convidou para ir para a cozinha. Preparou um prato delicioso. Ela fez uma carne com arroz da hora, me colocou para sentar, me tratou como se fosse alguém da família. E, naquele momento, eu me segurei, porque eu tive uma emoção muito forte. Porque para quem
para quem passou fome já nessa vida, para quem de fato nunca comeu ou que teve alguma dificuldade, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, eu comi como se fosse a melhor comida do mundo, porque aquilo tinha um sentimento muito próprio para mim. Aí, depois que encerrou, eu agradeci, deixei minha bolsa na sala, voltei para tomar, resumidamente que o programa também já está acabando, né? Mas a gente volta numa próxima oportunidade. Eu cheguei em casa, tomei um banho, e naquela época, assim, de caneca, né? Não tinha chuveiro elétrico, jamais, então aquela água fria. Então eu tomei banho no banheiro e fui direto para o quarto dormir. Olha, eu dormi muito bem. Só que no dia seguinte, eu acordei assim, como se eu tivesse comido a melhor comida, dormido na melhor cama. Eu estava extremamente motivada. Fui pegar meu material. Para minha surpresa, tinha R$ 200 dentro do livro. Era uma coisa assim fantástica. Foi simples e surpreendente, algo impagável, porque o que aquele casal me proporcionou, eles ajudaram muito. E eu parei de focar em ganhar dinheiro e focar nas pessoas que ninguém queria dar mais atenção. Então, hoje, o meu legado é o quê? É uma coisa que eu carrego a vida inteira. E pouca gente que eu compartilho isso. Hoje eu estou compartilhando com milhares de pessoas, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, o que eu tenho comigo? Eu tenho um dever, né, um legado que eu tenho, que eu carrego comigo, que é o quê? Ajudar as pessoas a construir seu próprio sucesso. Se eu conseguir, vindo de uma família humilde, por que você que está aí do outro lado assistindo não vai conseguir? Não dá para falar mais nada, né? Julieta, é uma honra. Obrigada. E muito obrigado por compartilhar um momento tão importante, porque o mundo é feito disso. É só assim que o mundo melhora. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que eu que tenho que agradecer pelo convite, pela disponibilidade, né? Eu acho que é emocionante até para mim, que eu até brinco assim, ó, tudo que é primeiro é bom, né? Então, assim, o sentimento que dá um pouquinho de insegurança, mas depois você deixa a gente super à vontade. É um cara que tem um know-how imenso. É um cara que tem um coração gigante. Eu acho que é por isso que você está tendo tanto sucesso como você tem. Obrigada, viu? Eu agradeço. Para mim é um presente você estar aqui. É um presente a atenção de vocês todos. E parabéns a todos vocês. E que tem uma Julieta Gonçalves convivendo com vocês. Muito obrigado. E boa noite, né, Julieta? Boa noite. Obrigada, gente. E vamos nos despedindo. E a próxima semana teremos mais um convidado aqui que vai ser bem especial. E assim nós vamos criando a nossa rede de network. Hoje muito especial com Julieta Gonçalves. Vai fazer um tchauzinho pro pessoal? Sim! Dá um tempinho ainda, assim. O pessoal da produção não percebeu ainda. Não percebeu ainda? Então tá bom. Queria mandar um beijão pra minha turma. Eu tenho umas amigas que eu chamo de best, né? Não posso falar nome, senão revela onde eu trabalho. Mas assim, eu quero mandar um beijo aí pra minha turma, pro pessoal que sempre me acompanha, principalmente pra minha família, que eu acho que eu sou base, a minha família é minha base. Então, assim, amor, te amo, um beijo, obrigada, tá? Por você estar sempre comigo. E um beijo pros meus filhos, que eu tô morrendo de saudade deles. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Nos despedindo, então. Com Julieta Gonçalves. Vamos lá. É uma honra, né? Muito gostoso. Até mais, pessoal.